E existiam símbolos também na Lombardia, além do Vêneto? Essa aqui foi uma das perguntas que foi deixada aqui no canal por um inscrito, portanto eu faço questão de responder, até mesmo porque existe uma ligação entre esses Vênetos símbolos e, enfim, os Vênetos que são símbolos e aqueles que são lombardos. Também é interessante porque se cruza com a história dos Vênetos. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lingomar. Eu te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, claro, se for do seu interesse, compartilhar o conteúdo. Não esquece de ativar o sino das notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que é postado aqui. Caso você goste do canal, tem um botãozinho aqui embaixo que é o Valeu Demais, que você pode contribuir com algum valor também. Te relembro que existe o curso de língua vêneta, caso você tenha interesse em aprender língua vêneta, língua dos vênetos, né, que não era o italiano, a língua primeira dos vênetos, original aí. Língua vêneta eu já deixo o link aqui embaixo na descrição e também nos primeiros comentários aqui do vídeo para você dar uma olhada e entre em contato comigo que a gente conversa mais sobre isso. Bom, vamos lá então. O vídeo é basicamente sobre esses símbolos. Se existiam símbolos na Lombardia, eu já digo que sim, porém eles não têm a mesma história, digamos, não a mesma datação dos símbolos do Vêneto ou aqueles que foram para a região do Trentino também. O que acontece? Existiu aí, graças a uma pesquisa da Universidade de Pádua, né, no Vêneto, sobre os antigos assentamentos símbolos na Lombardia e que também acabou envolvendo aí algumas representações lá da Lombardia, especificamente a Associação Mantuana no mundo e, obviamente, na figura do senhor Daniele Marcontini. O que acontece? Eles nos revelaram que os símbolos eram um povo, óbvio, como a gente já sabe aqui, né, que habitavam nas áreas do norte da Jutlândia, na Dinamarca, que uma vez se chamava Kimberland, né, a terra dos símbolos, isso significa Kimberland. É isso aqui, nós estamos falando a respeito dos primeiros símbolos, né, aqueles que saíram lá no tempo ainda, quando, né, do Império Romano, ali na Península Itálica, eles saem de lá, então eles começam a descer e eles se espalham por algumas partes aí da Península Itálica e principalmente na região onde hoje é a Alemanha, também ali Baviera, né, essa região, e depois de um período mais tarde inicia uma migração até mais forte na Idade Média dessas pessoas, desses símbolos que estavam ali na Baviera para o Vêneto, tá? Então, no início do ano, no início de 1500, ok? Começa a chegada dos primeiros colonos vênetos, certamente símbolos, aponta aí a Universidade de Pádua, na cidade lombarda de Roverbella. Então, no início de 1500, a gente inicia com essa imigração cimbra que vem do Vêneto, portanto já símbolos vênetos que eles vão para Lombardia em Roverbella. A imigração então cimbra sai da Lecínia, que é uma zona geográfica no Vêneto, né, situada na sua maior parte, na verdade, tá? Na sua maior parte na província de Verona, parcialmente na província de Vicenza e também lá no Trento, que daí já não é mais Vêneto. Então, da Lecínia se consta que os símbolos vênetos eles vão para Mantua também em tempos recentes, até no ano de 1960, basicamente, se constata essa imigração desses locais. Assim, muitos sobrenomes vênetos de origem cimbra ainda existem por lá, na Lombardia, tá? Como Fabris. Fabris tem bastante aqui também, eu tenho amigos que se chamam Fabris, é um sobrenome de origem cimbra. Marconi, né, também vem, provavelmente Marcon, provavelmente seja também de origem cimbra, Marcon, Marconi, Marandini, Vaia, Marcontini, que inclusive é o nome do presidente da associação lá, né, deles aqui, dos mantuanos no mundo, Marcontini, e tantos outros, né, como aponta a pesquisa nas cidades, principalmente aí quando se fala em Lombardia, né, nas cidades de Castelbelforte, Marmirolo, eu não saberia pronunciar direito essa cidade, e Goito, além, obviamente, de Roverbella, que foi o primeiro lugar que teve essa imigração vêneto-cimbra. Portanto, interessante, né, para nós, para o nosso conhecimento também como vênetos, né? Eu agradeço a pergunta, sempre agradeço a pergunta de todos os comentários de todos aqui, aqueles que, enfim, perguntam, aqueles que vêm a contribuir com informações que talvez eu deixei, né, escapar, mas o que acontece é que por meio disso a gente consegue também aprofundar um pouco mais o nosso histórico, né, como vênetos e também, enfim, vênetos símbolos, a gente sabe que já está tudo meio que enraizado, né, na nossa
nossa cultura, né? Os Cimbros vieram faz tempo, então eles acabaram sim indo lá para a região da Lombardia, especialmente esses Vênetos Cimbros, e digamos assim, é uma parte do Vêneto, também uma parte dos Cimbros que está lá na Lombardia. Espero que eu tenha agregado para você, né, com esse conteúdo aqui, caso você não sabia, e deixa aí o seu comentário se você já sabia sobre isso, se você tem alguns desses sobrenomes. Eu não trouxe todos os sobrenomes Cimbros, né, eu trouxe alguns aí que a pesquisa apontava que ainda existem, digamos, famílias grandes lá, né, com esses sobrenomes aí, tipicamente Cimbros que vieram do Vêneto, né, e me deixa aí, caso você saiba que a sua família é Cimbra, eu tenho Cimbros na família, se você sabe, deixa aí nos comentários, ok? Agradeço bastante, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.